Imagine uma doença misteriosa que começa com um zumbido e que pode causar tonturas, pressão craniana e outros sintomas, mas que atinge um grupo específico de pessoas, autoridades de governo, diplomatas e espiões americanos. Eu sou a Natália Passarinho, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou falar sobre um mistério conhecido como Síndrome de Havana. O nome vem do fato de os primeiros casos terem sido relatados em Cuba, mas isso já se espalhou por todos os continentes. Primeiro vamos entender melhor essa síndrome. Os atingidos dizem que tudo começa com um som que viria de uma direção específica, um som que as pessoas têm dificuldade para descrever. Zumbido, ruído metálico e até mesmo gritos penetrantes são alguns dos termos usados. Esse som pode vir junto com uma pressão interna no crânio ou uma pulsação de dor. Alguns sofrem com tonturas e fadiga durante meses, outros chegam a apresentar dificuldades cognitivas. A Síndrome de Havana apareceu pela primeira vez em 2016, um ano depois de os Estados Unidos reabrirem sua embaixada em Cuba. Inicialmente, 21 funcionários da embaixada relataram sintomas. Como alguns deles eram agentes da CIA, os casos foram mantidos em segredo, mas eventualmente a notícia se espalhou. No início, alguns pensavam que essas pessoas tinham enlouquecido e que tudo não passava de invenção. Naquela época, os serviços de segurança cubanos estavam apreensivos com o fluxo de americanos no país. Por isso, uma especulação inicial foi a de que o governo cubano ou uma facção linha dura que se opõe às melhores relações com os Estados Unidos seriam os responsáveis. Eles poderiam estar usando uma arma sônica. Essa teoria perdeu força à medida que casos passaram a se espalhar pelo mundo. Em 2017, apareceram relatos em países da Europa, na China e até mesmo na capital americana, Washington. Os relatos já chegam a mais de 1.000, segundo o relatório da CIA. Os mais recentes atingiram funcionários dos Estados Unidos na França e na Suíça. Mas há relatos de americanos sendo atingidos em todos os continentes. O grande mistério é o que causa a Síndrome de Havana. Semanas atrás, a CIA, a agência de inteligência americana, divulgou um relatório descartando a possibilidade de um ataque estrangeiro na maior parte dos mais de 1.000 casos que analisou. Mas pouco depois, um relatório divulgado em fevereiro de 2022 pela Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos reportou a análise de centenas de casos. Eles chegaram à conclusão de que os sintomas são genuínos e convincentes, e que eles poderiam ter sido causados por pulsos de energia eletromagnética direcionada. Segundo o texto, existe a possibilidade de que se trate de um ataque deliberado por parte de um adversário dos Estados Unidos. Esse relatório vai na mesma direção do que foi concluído pelo Comitê de Especialistas da Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina no fim de 2020. Segundo o comitê, o mecanismo mais plausível para explicar esses casos seria energia eletromagnética de micro-ondas na faixa de radiofrequência. Eles escreveram o seguinte: estudos publicados em literatura aberta desde meio século atrás de fontes ocidentais e soviéticas dão suporte considerável a esse possível mecanismo. Mas vamos entender o que é isso. As micro-ondas são energia eletromagnética com comprimento que varia de 1 metro a 1 milímetro em uma frequência que fica entre 300 MHz e 300 GHz. Como você deve ter imaginado, são usados no forno de micro-ondas que usamos na cozinha. Mas elas têm outras aplicações, como em transmissões de comunicações, radares, TV a cabo e internet banda larga. As micro-ondas começam a ser utilizadas na Segunda Guerra Mundial em tecnologias de radar. E desde essa época, há relatos de pessoas que eram capazes de ouvir barulhos quando estavam nas proximidades de um desses radares. Em 1961, o cientista Alan Frey publicou um artigo sobre o fenômeno. Segundo ele, os sons que as pessoas ouviam após a ativação de um radar era efeito justamente das micro-ondas utilizadas no equipamento, ou melhor, da interação dessas ondas com o nosso sistema nervoso. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito auditivo de micro-ondas, ou simplesmente efeito Frey, em homenagem ao cientista.
O cientista James Lin, que também estudou as micro-ondas, afirmou à BBC que logo quando viu as primeiras notícias sobre a síndrome de Havana, pensou que pudesse ser efeito de micro-ondas. Durante a Guerra Fria, os avanços científicos eram um dos principais alvos de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Isso incluía o estudo das micro-ondas. Para se ter uma ideia, um documento de 1976 encontrado pela BBC mostra que a inteligência americana identificou experimentos soviéticos com micro-ondas naquele período. Em um desses experimentos, as ondas eram pulsadas contra sapos até que os seus corações parassem. O documento concluía, porém, que não havia provas de uma arma sendo desenvolvida pelos soviéticos, mas também revelava um temor de que as micro-ondas pudessem prejudicar a função cerebral dos indivíduos, ou até que elas pudessem ser usadas para causar distúrbios psicológicos. O ápice dos experimentos russos com micro-ondas foi o que ficou conhecido como Sinal de Moscou. Entre 1953 e 1976, os russos transmitiram energia de micro-ondas em direção à embaixada americana em Moscou. O feixe vinha de uma antena em um apartamento próximo da embaixada e atingia os andares superiores do prédio. Era lá que ficava o escritório do embaixador e onde os trabalhos mais sensíveis eram feitos. O Sinal de Moscou foi localizado pela primeira vez na década de 50, mas por muito tempo sua existência foi um segredo para o público geral, incluindo a maior parte dos funcionários que trabalhavam ali dentro. O embaixador Walter Stossel teria sido uma das vítimas. Ele adoeceu em 1975 com sintomas que incluíam sangramento pelos olhos. Na época, muitos diplomatas americanos ficaram furiosos. Eles acreditavam que o governo tinha ficado quieto e resistido a reconhecer qualquer possível impacto sobre a saúde dos funcionários ali. Numa ligação telefônica ao embaixador soviético em Washington naquele mesmo ano, Henry Kissinger, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos na época, reclama da situação e relaciona o adoecimento de Stossel às micro-ondas. A partir de 1976, telas foram instaladas para proteger as pessoas. Stossel morreu de leucemia em 1986, aos 66 anos. Um estudo americano da época, comparando a saúde dos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos na Rússia com a daqueles em outras embaixadas europeias, concluiu que o sinal não causou problemas de saúde, mas a metodologia deste estudo tem sido contestada desde então. Jack Matlock, um dos principais nomes da embaixada americana em Moscou nos anos 70, diz que o objetivo dos soviéticos era espionagem. As micro-ondas poderiam ser usadas para captar conversas ou até mesmo bloquear o equipamento americano que ficava no telhado da embaixada e era usado para interceptar comunicações soviéticas. Mas vale notar que o interesse americano nas micro-ondas não era apenas defensivo. Documentos apontam que a Força Aérea dos Estados Unidos trabalhou em projetos na área a partir de 1990. Os americanos investigaram a capacidade das micro-ondas de criarem sons perturbadores, controlar multidões e até causar mortes. Mais informações da última década sugerem que os experimentos não foram bem sucedidos. Mas se essa teoria sobre a relação entre a energia de micro-ondas e a síndrome de Havana for verdadeira, qual seria o motivo por trás disso? Um ex-funcionário da inteligência do Reino Unido disse à BBC que o dispositivo poderia ser usado em Havana para atingir aparelhos eletrônicos dentro da embaixada americana, ou seja, extrair sinais, identificá-los e rastreá-los. Membros do governo e do serviço de inteligência americanos já sugeriram à imprensa, às vezes em anonimato, a ideia de que a Rússia estaria por trás disso. Um deles é William Evanina, alto funcionário da inteligência quando os casos de Havana surgiram. Para ele, trata-se de uma arma usada pelo governo russo. Isso porque Cuba, não muito distante da costa da Flórida, seria ideal para interceptar comunicações. Vale lembrar que durante a Guerra Fria, a ilha foi o lar de uma importante estação de escuta soviética. E quando Vladimir Putin visitou o local em 2014, aventou-se a possibilidade de que a estação fosse reaberta. A China abriu 2 lugares do tipo nos últimos anos em Cuba, de acordo com uma fonte ouvida pela BBC. E os russos teriam enviado 30 funcionários de inteligência para lá. Mas quando os Estados Unidos inauguraram sua embaixada em Cuba em 2015, os americanos começaram a coletar informações e confrontar espiões russos e chineses.
Logo depois, os barulhos começaram. William Evanina questiona, abre aspas, quem mais se beneficiou do fechamento da embaixada em Havana? Se o governo russo estava aumentando e divulgando seu rol de inteligência em Cuba, provavelmente não seria bom para eles terem os Estados Unidos em Cuba. A Rússia, por sua vez, rejeitou repetidamente as acusações de que estaria envolvida ou de que utilizou armas de micro-ondas. O Ministério de Relações Exteriores do país diz o seguinte: tais especulações provocativas e infundadas e hipóteses fantasiosas não podem ser realmente consideradas um assunto sério para comentários. Como eu já mencionei, o relatório recente da CIA concluiu que a Síndrome de Havana não era resultado de uma campanha por parte de poderes hostis. Para a agência, a maior parte dos casos que analisou pode ser explicada por causas ambientais, médicas ou estresse. De todos os casos, apenas 24 deles estariam sendo investigados, já que não foram encontradas explicações para os sintomas. Grupos que representam as vítimas afirmaram à BBC que ficaram decepcionadas pelas conclusões do relatório. O grupo de advocacia para vítimas da Síndrome de Havana diz o seguinte: nem todos os casos podem ser explicados. Isso não pode ser um ponto final no assunto, porque não é definitivo nem compreensivo. O advogado Mark Zaid, que representa vítimas, afirma que o fenômeno não deveria ser chamado de Síndrome de Havana porque é do conhecimento do governo dos Estados Unidos, provavelmente desde o final dos anos 60. Ele questiona por que o governo dos Estados Unidos tem estado tão relutante em admitir a história. Segundo Zaid, pode haver interesse em acobertar outros casos antigos ou até mesmo experimentos com micro-ondas feitos pelo governo americano. A íntegra do relatório da CIA não foi publicada, mas em resposta à BBC, a agência afirma em nome do seu diretor, William J. Burns, que a investigação ainda não terminou. Abre aspas. Vamos continuar na missão de investigar os incidentes e prover acesso de excelência àqueles que precisarem. Ainda que as causas possam variar, nossos oficiais estão sofrendo sintomas reais. Bom, com isso eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e obrigada pela audiência. Até a próxima!